acertar aqui para não ficar muito alto, né? Não ficar fazendo eco, né? Se de repente faz eco aí, não traz aquela frequência boa que a gente gostaria, tá? Então, que a paz de Deus e Jesus esteja com cada um de vocês aqui, encarnados e desencarnados. E eu gostaria só de passar aviso rápido, né? Que se pedir que os celulares sejam desligados, como está ali comentado na nossa casa, para que não haja interferência, né? Entre o plano físico e o plano espiritual. E que todos nós estejamos aqui, na presença do nosso amado Deus, juntamente justo e bom, de Jesus, nosso mestre consolador, e que, para iniciarmos a nossa, vamos dizer, conversa da noite, eu vou convidar vocês para nós fazermos a prece que o próprio mestre nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Então, pessoal, o tema que saiu para a noite de hoje, para nós conversarmos aqui, né? E que nós estamos aprendendo todos juntos, né? Os primeiros ouvintes a ouvir a mensagem é de quem está aqui, né? Gente, a lição primeiro serve para nós, para depois vamos dizer assim que para vocês, né? Então, do capítulo 6, saiu aqui o Cristo Consolador. Então, aqui tem uma frase inicialmente do próprio Jesus, né? Que o meu jugo é leve. Então, ele disse assim, ó: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Desculpa. Mateus capítulo 11, versículo de 28 a 30. Aí tem assim, ó, um resuminho aqui, a partir dessas palavras de Jesus, tá? Que eu vou ler aqui, e a gente vai comentar. Todos os sofrimentos, as misérias e decepções, as dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança da justiça de Deus. Que o Cristo vem ensinar aos homens sobre aquele que, ao contrário, nada espera após a vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que Jesus veio dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensinou. Seu jugo é a observância da lei, mas o jugo é leve e a lei é suave, porque apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, aqui o Cristo, ele na verdade, né, ele disse que o jugo é leve e o fardo, né, o jugo é suave e o fardo é leve, quando que a gente se dispõe a obedecer às leis divinas, ou seja, a gente procurar não fazer ao nosso próximo aquilo que não gostaríamos que nos fizessem. Quando a gente aceita, vamos dizer assim, que a gente faz a oração do Pai Nosso, como nós fizemos inicialmente, né? Não tem uma parte do Pai Nosso que a gente fala assim, que seja feita, Senhor, a vossa vontade. A gente fala, né, no Pai Nosso, né? Mas, e daí? Será que a gente aceita mesmo a vontade de Deus? Ou na maioria das vezes a gente quer que seja feita a nossa vontade? Né? A gente quer que geralmente seja feita a nossa vontade, não a de Deus. E só porque assim, ó,
é que quando a gente tem confiança nas leis divinas, a gente tem que entender que sempre aquilo que acontece é pelo melhor. Deus sempre faz pelo melhor. E que tudo na natureza tem uma ligação. Nada está aqui por acaso. E que então, a partir do momento que a gente acredite num Deus que é justo, que é bom, que a gente acredite na missão que Jesus veio realizar, a gente sabe que tudo está interligado no universo, que nós nunca estamos sós, que mesmo, principalmente nos momentos de aflição, é que Jesus está aí conosco. Ele mesmo disse que Ele é o Consolador. Ele mesmo disse, todos vós que estáis desesperados, né, que estáis em sofrimento, buscai a mim, que eu sou a luz da vida, eu sou o caminho. Né? Então ali ele já está deixando claro que Ele é o Consolador, que Ele que está ali de braços abertos para nos esperar, para nos abraçar nesse momento da dificuldade. Mas infelizmente, muitas das vezes, até eu assisti a palestra de um palestrante muito conhecido, que eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, ou já ouviram a palestra dele, o Haroldo Dutra Dias. Ele fala que infelizmente na atualidade, apesar de tantos aparatos que nós temos, né, internet aí que dispõe de tudo que é recurso, num momentinho assim você está aqui no Brasil, mas sabe notícias lá do Japão, da Rússia, de qualquer canto do mundo, cantos e recantos do mundo, né? Que tudo se tornou muito fácil, muito prático, em vista de outros tempos que tudo era bem mais difícil. Só que infelizmente ele disse que se por um lado essas facilidades eram para trazer mais felicidade, mais bem-estar, ao contrário disso, o que se está se verificando na atualidade é que está existindo muito mais depressão, síndrome do pânico. As pessoas às vezes se sentem com aquele vazio dentro que parece que nada satisfaz, mas isso aí, na verdade, se formos observar, é aquela falta daquela busca mais espiritual. Infelizmente, vamos dizer, essas facilidades e o mundo moderno, vamos dizer assim, induz muito, desculpem, a gente olhar muito para o lado materialista da vida. Então, o que acontece? Muitas das vezes, a pessoa, vamos dizer assim, tem tudo e não tem nada. Porque materialmente ele dispõe de muitos recursos, mas sente aquele vazio. É como se ele estivesse sozinho. Porque muitas vezes vocês podem ver, tem pessoas que têm não sei quantos mil amigos na internet. Mas amigo aqui, para abraçar, para ouvir, para dar um conselho, não tem nenhum. Vocês veem que um tempo atrás não existia tanto esse problema de depressão, né? Mas por que não tinha tanto? Porque as pessoas compartilhavam mais esses momentos em família, entre amigos, não é verdade? Porque as pessoas buscavam mais a companhia uns dos outros. E hoje quase ninguém mais, essa vida tão corrida, quase ninguém mais tem tempo para nada. E o que acontece? Fica aquele vazio existencial. Infelizmente, não sei se vocês estão a par, mas eu tenho visto isso que aparece muitas vezes para mim na internet, muitos jovens se suicidando. Isso eu acho tão triste, né? Qualquer pessoa se suicidar é triste, vamos dizer assim, eu acho pelo menos muito triste. Mas assim, jovens começando, vamos dizer, a jornada ali com 15, 16 anos, 18, 20 anos. Eu cheguei a ver há poucos dias até criança de 11, 12 anos, chegando ao ponto de não sentir sentido da vida, mas numa idade como essa, como nós já tivemos nessa idade, qualquer um de nós aqui, o que a gente ainda conhece da vida nessa idade para achar que a vida não tem sentido? Para achar que a vida não tem valor? Nós mal começamos, né, nessa idade aí. Vamos dizer assim, nós somos um botãozinho ainda de flor, começando a se abrir. Então, praticamente não conhecem nada da vida ainda. Como é que sente esse vazio tão grande, existencial?
Então, é uma questão para a gente se perguntar. Eu vou ler aqui mais um pouquinho, a gente conversa mais. Daí aqui fala assim, né? O Consolador prometido. Se me amais, guardai meus mandamentos, palavras de Jesus, né? E eu rogarei a meu Pai que ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque ainda não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecer-vos-ei, porque ficará convosco e estará entre vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículos 17 a 26. Então, aqui vem a explicação. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que Cristo já havia dito. Né? Que Cristo deixou bem claro que o reino dele não era desse mundo. Ou seja, então os valores dele não eram os valores materiais, seriam os valores espirituais. Se, portanto, o Espírito da verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas essas coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Sim, por quê? Por que disse que o Cristo não dissera tudo naquela época? Porque o povo ainda não estava preparado para ouvir. Você vê que tem uma parte até dos evangelhos que conta que Nicodemo, né, que era considerado um dos grandes sacerdotes fariseus ali da época, né, ele perguntou para o Cristo, numa ocasião, Senhor, o que podemos fazer, né, para ganhar a vida eterna? Jesus mencionou, deveis morrer e nascer novamente. Vê que Nicodemos, que era considerado, né, um grande sábio da época, ele falou assim para Jesus, mas como que eu, por exemplo, um homem idoso, vou voltar para dentro da minha mãe de novo? Como é que pode isso, Senhor? Isso não acontece, não é possível. Daí Jesus respondeu assim, ó, se um homem que é considerado sábio dentre os teus não entendeis essas coisas, ele disse, o que é da água vem da água, o que provém do Espírito vem do Espírito. O que Jesus quis dizer com isso? Que nós temos várias existências. O que vem da água? O nosso corpo, o que ele é? 60% água. Nosso corpo é 70% água. Então Jesus disse, o que provém da água vem da água, claro, que nosso corpo físico nós recebemos dos nossos pais, né? Mas o que é do Espírito vem do Espírito, ou seja, o Espírito é uma essência que já está em nós. Nós recebemos um corpo novo, mas o Espírito já existia, não foi os nossos pais que doaram o Espírito para nós, foi uma criação divina, digamos, que Deus ofertou a nós. Então, ali Jesus já veio depois também, que Jesus, vamos dizer, morreu, foi crucificado ali e apareceu entre os apóstolos, mostrando, né, que a morte não existia, que era uma passagem, né, de um corpo para outro, um corpo físico para um corpo espiritual. Só que ele, no caso, né, a gente sabe que ele surgiu, como eles dizem, ressuscitou, um corpo materializado, porque os apóstolos podiam tocá-lo, porque existe, isso é possível, né? Em espíritos mais elevados eles podem se materializar. E daí Jesus deixou bem claro ali que a morte não existe. Existe uma passagem de um corpo físico para um corpo espiritual. Então, aí já ele veio, digamos, abrir a mente daquelas pessoas que ainda tiveram muita dificuldade, os próprios apóstolos que estavam junto dele tinham dificuldade de entender seus ensinamentos, né? Imagina assim que se o povo da época entender até hoje, em pleno século XXI,
Tem muitas pessoas que não conseguem entender nem aceitar que, vamos dizer assim, existem outras vidas, que a gente deixa esse corpo físico, volta para o espiritual. Se a gente daí tendo que completar a nossa evolução, nós temos que retornar depois em outro corpo, mas o nosso espírito é o mesmo, só vamos acumulando experiências. Então, Jesus veio, vamos dizer assim, romper com esse véu de que as pessoas achavam que morreu, acabou tudo. Ele veio mostrar que não, que nossa vida aqui é uma passagem, que depois existe uma continuidade no plano espiritual e que vamos retornando sempre que necessário, mas é tudo dentro de um planejamento espiritual minucioso. Ninguém vem aqui, uma família por acaso, sem propósito. Todos nós temos um propósito quando encarnamos. E isso que vem próximo de nós também. É tudo um planejamento. Tudo está interligado. A espiritualidade superior estuda cada detalhe das nossas existências. E tanto que muitas das vezes, em momentos difíceis, né, que nós passamos, que todos passam, nós temos os nossos amigos espirituais que estão próximos de nós, tentando muitas vezes nos ajudar, tentando nos abrir a mente para digamos, entender que aquele momento é passageiro. Muitas vezes até um amigo que você, tempo que não via, assim, do nada, entre aspas, você encontra a pessoa. Daí a pessoa fala, você toca no assunto, a pessoa fala, não, mas assim, se acalma e tal. É providencial, é tudo providência divina. Só que a gente muitas vezes não vê por esse ângulo, mas tudo está interligado. Deixa eu ler mais um pouquinho e nós vamos conversando. O Espiritismo veio numa época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside seu advento do Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus já disse por palavras. Advertiu Cristo: ouça os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil às dores. Porque quando nós manifestamos todas as nossas atitudes, nós estamos, digamos, lançando uma energia no ar. Nossos pensamentos, nossas ações, tudo se reflete depois em nós mesmos. Por isso que tem, né, a chamada lei do retorno. Então, muitas das vezes, a gente está passando por momentos difíceis, mas a gente não para pensar que muitas vezes lá no passado a gente cometeu atos que trouxe esses problemas, que nós estamos resgatando agora. Ou se não for desta vida, mas muitas das vezes nós estamos resgatando situações de vidas passadas. Então, Jesus veio consolar e mostrar que Deus é um Pai infinitamente amoroso, justo e bom, que Ele sempre está pronto para nos perdoar. O próprio Jesus na cruz deu o último ensinamento do perdão. Deus perdoar, eles não sabem o que fazem, né? Para nós entendermos que o caminho é esse. É o caminho do perdão, da caridade, da compreensão, entender muitas vezes as falhas dos outros, porque nós também cometemos as nossas. A gente muitas vezes quer que o outro seja perfeito, mas a gente esquece que a gente não é perfeito. Entende? Então isso Jesus também veio mostrar, tanto que entre os apóstolos mesmo, muitas vezes ele chamava a atenção, né? Que conta, né, nos evangelhos que Pedro já era mais enérgico, e muitas vezes queria que Jesus punisse os outros. E Jesus muitas vezes falava: acalma-te, Pedro, acalma-te, Pedro. Tu tens que aprender a conviver com os diferentes, entender as falhas dos outros, vamos dizer assim, porque você também tem as suas, né? Então Jesus veio mostrando tudo isso. E que, assim, outra parte que Jesus nos consola no sentido de entendermos
que a vida não acaba, que muitas das vezes, né, quando parte uma pessoa que a gente ama muito, né? Se a gente achar que tudo acabou ali, olha o desespero que dá. Você achar assim que nunca mais vai ver aquela pessoa, nunca mais vai estar com ela, é um sofrimento assim terrível. Mas assim, a gente tendo aquela crença do que Jesus deixou, que a morte não existe, existe uma continuidade, então a gente tem aquela esperança. Na nossa fé nós temos esperança, não. Daqui a um tempo eu vou estar novamente com essa pessoa, porque o amor é um laço que não se acaba. Nós estamos momentaneamente separados, mas um dia, só pela vontade de Deus, nós vamos estar juntos novamente. É uma consolação muito grande, né, se a gente analisar. Vou ler o finalzinho aqui para nós não passarmos do nosso horário. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado, que nós acabamos de falar. Mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-nos como crises salutares, que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento, sabe que lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar, e a perspectiva da felicidade que espera lhe dá a paciência e a resignação, a coragem de ir até o fim do caminho, ou seja, encontrar na fé as forças para resistir aos momentos difíceis, sabendo que o sofrimento é passageiro, tudo é passageiro. Inclusive a nossa existência física é passageira, que a verdadeira vida é a nossa vida espiritual. E quanto mais nos depurarmos, quanto mais nos elevarmos, vamos dizer assim, maiores chances de na espiritualidade nos encontrarmos em locais com espíritos também elevados. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. O que nós já conversamos também, que a partir do momento que a gente tem fé e acredita que o sofrimento é passageiro, nós vamos estar mais confiantes. Sabemos que nós temos um Deus que é Pai, que é amoroso, que é justo, que é bom, que resgatamos aquele sofrimento, mas também vamos nos depurando, vamos nos elevando e cada vez chegando mais perto desse Pai tão amoroso e bom. A partir do momento que nós estejamos mais elevados, mais pertinho de Deus nós estaremos. Então, gente, como nós estamos dentro do horário, tá? Eu vou convidar vocês para continuar com o pensamento elevado a Deus e Jesus, tá? E que agora vai ter o passe, que nós entramos ali na sala, vai receber esse passe, cheio de fé, de amor, e agradecidos por tantas bênçãos que recebemos nesses momentos todos que vivemos, principalmente nos momentos mais difíceis. E sempre nos apegarmos nessa nossa fé, que faz com que possamos superar todas as dificuldades, todos os males, e temos fé de que a partir dessa existência, quando conseguimos elevar para o plano espiritual, lá estaremos mais plenamente felizes, porque estaremos mais pertinho do nosso Pai maior. E assim, para encerrarmos, esse momento unidos em nome do Deus Pai de Jesus, todos os Espíritos elevados,
Faremos novamente a prece que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Assim seja. E todos depois retornamos a nossa igreja dessa luz e dessa bênção que viemos buscar. E possamos irradiar para todos nós parentes e envolvidos, encarnados e desencarnados. Assim seja. Uma boa noite a todos. De 1 a 40.